Durante um assalto a um carro forte, um guarda aparentemente comum consegue dizimar todos os criminosos com grande facilidade, fazendo com que os seus colegas de trabalho comecem a desconfiar do seu passado. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar O Infiltrado, um filme de ação e mistério lançado em 2021. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esses criminosos estão prestes a cometer o maior erro de suas vidas. Começamos com dois guardas jogando conversa fora dentro de um carro forte, que pertence a uma empresa chamada Fortico. Só que logo alguns ladrões disfarçados de operários param um veículo, anunciando um assalto, e os guardas até pedem ajuda pelo rádio. Porém, os assaltantes conseguem arrombar a porta do veículo usando um maçarico e ainda jogam granadas de concussão para debilitá-los. Mas antes de fugirem com toda a grana, os ladrões finalizam os guardas com tiros, e aí 3 meses se passam, e vemos que um cara chamado Patrick Hill está tentando conseguir uma vaga como guarda na Fortico. Então Terry, que é o gerente, explica que esse é um trabalho perigoso, porque cada carro forte transporta cerca de 15 milhões de dólares por dia. Ele até menciona o último assalto que eles sofreram, e que os ladrões eliminaram os 2 guardas e mais um civil inocente. E em seguida, um instrutor de tiro apelidado de Bullet conta que Patrick precisa atingir uma precisão de 70% nos testes para conseguir essa vaga. Logo, eles vão pro stand de tiro, e o cara erra alguns disparos, mas consegue passar no teste por pouco. Além disso, o instrutor pede para Patrick fazer algumas repetições do supino, e também correr alguns minutos na esteira para provar que tem um bom condicionamento físico. Já na última prova, ele faz algumas balizas com o carro forte, e é aprovado conseguindo a vaga de guarda. Após isso, Patrick ganha seu uniforme, e Bullet é apelida de H por conta do seu sobrenome, já que todos os guardas recebem um apelido quando entram pro time, tipo esse que chamam de Bob ou Construtora. E logo, Patrick recebe uma pistola para defender o carro forte, só que ele fica indignado porque os assaltantes geralmente usam metralhadoras que obviamente são bem mais letais que uma mera pistolinha. Mas de qualquer forma, Patrick se junta a Bullet e o outro guarda chamado Dave para fazer a sua primeira entrega de dinheiro. E aí Dave conta que deveria estar dirigindo o carro forte no dia em que os ladrões fizeram um assalto, mas felizmente ele acabou ficando em casa porque estava doente. E chegando no destino, Patrick e Bullet descem do carro forte para entregar 2 milhões de dólares, e acaba que nenhuma ameaça aparece, e eles conseguem concluir a entrega. Já depois disso, o turno deles chega ao fim, e todos os guardas deixam seus crachás ao lado da porta antes de irem embora. Só que Patrick começa a analisar os crachás dos seus colegas, como se tivesse entrado nesse emprego por algum outro motivo ainda desconhecido. Passando para o dia seguinte, Bullet desce do carro forte para fazer uma entrega pequena de 10 mil dólares em um cruzeiro. Porém, logo Dave percebe que ele está demorando demais para voltar. E não é à toa, já que 2 assaltantes pegaram o Bullet como refém e usaram o rádio do cara para avisar que vão finalizá-lo se o carro forte não for aberto para eles pegarem o restante do dinheiro. E por conta disso, Dave fica extremamente nervoso e diz que os dois deveriam fugir e deixar Bullet para trás. Mas Patrick se recusa, porque acha que a vida do seu companheiro vale bem mais do que as notas de papel. Com isso, Dave dirige até o local em que os ladrões informaram, e aí um dos criminosos dá uma coronhada em Bullet e diz para eles colocarem os sacos de dinheiro na caçamba de uma caminhonete. Patrick começa a fazer o serviço, mas propositalmente joga um dos sacos no chão, e quando um dos criminosos desce do veículo para pegar, é finalizado por ele. Então os bandidos rapidamente reagem e tentam eliminar Patrick, mas ele usa o carro forte para se proteger e consegue acabar com quase todos, exceto por esse que fugiu para dentro de um depósito. E aí Patrick persegue o último criminoso, e depois de utilizar a perna dele, se aproxima para interrogá-lo, perguntando para quem ele trabalha. Mas uma vez que o criminoso se recusa a falar, ele é finalizado assim como os outros. Já Dave e Bullet não ajudam em praticamente nada, e Patrick começa a tirar a máscara dos criminosos para ver os rostos deles, como se estivesse procurando por um certo alguém. Após isso, eles voltam para a empresa, e 2 investigadores aparecem para entender o que aconteceu, ficando confusos com o fato de Patrick ter conseguido finalizar 6 criminosos sozinho, já que nos testes de tiro que fez para conseguir a vaga, ele não havia saído tão bem assim. Mas de qualquer forma, os investigadores mostram uma gravação do assalto anterior, e perguntam se Patrick consegue notar alguma semelhança entre esse assalto e o que acabou de acontecer. Porém, surpreendentemente, o cara fica abalado ao assistir a gravação, como se conhecesse o civil inocente que os criminosos finalizaram 3 meses atrás. E uma curiosidade interessante que muita gente não sabe é que carros fortes não são utilizados somente para transportar dinheiro, e sim documentos importantes e também mercadorias de alto valor. Mas para ser a prova dos disparos, os carros fortes são feitos de aço, ao contrário dos carros comuns que são feitos de alumínio. E só para vocês terem uma ideia, esse tipo de veículo consegue tancar os tiros de AK-47 e AR-15, sem contar também as portas de acesso que os guardas podem usar para disparar nos criminosos que estão do lado de fora do veículo. E eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo que viralizou do motorista de um carro forte dirigindo tranquilamente, até que os criminosos começaram a sabugar o veículo de balas. Mas continuando com a história, Blake House, que é o chefe da Fortico, se aproxima para cumprimentar Patrick e agradecê-lo por ter protegido os 2 milhões que estavam no carro forte. Já depois que Patrick deixa o local, Terry sugere que o cara seja afastado do seu posto como guarda, mas Blake é contra, porque ele acha que Patrick está motivando os outros guardas a lutarem, para proteger o dinheiro ao invés
vez de se renderem aos assaltantes. Passando para o dia seguinte, o cara chega na Fortico e é aplaudido pelos seus colegas de trabalho por ter finalizado os assaltantes, e nos próximos 3 meses tudo se desenrola bem, e ele continua trabalhando normalmente. Só que durante mais uma entrega, um motoqueiro para na frente do carro forte e pinta o para-brisa de preto, usando uma arma de paintball. Já os outros bandidos descem de uma van, e um deles pinta o retrovisor com tinta spray, enquanto que esse consegue jogar gás dentro do carro forte para forçá-los a sair do veículo. Porém, misteriosamente, assim que o líder da gangue vê o rosto de Patrick, ele e seus subordinados fogem do local sem levar um centavo. Assim, o cara volta para Fortico, e Terry fica sem entender o motivo dos assaltantes terem abandonado a grana, mas Blake sugere que eles fugiram de medo ao verem Patrick, e até diz que irá promovê-lo no futuro. Já de noite, Bullet está conversando com Dave no bar, e insinua que Patrick tem um passado obscuro que está escondendo, porque o líder da gangue reconheceu o rosto dele e fugiu na mesma hora. Passando para Patrick, outra guarda chamada Dana lhe convida para tomar umas bebidas, e depois disso, os dois vão para casa dela relaxar. E depois da relaxada, Dana dorme e Patrick investiga a casa dela, e acha $125 mil, decidindo acordá-la para perguntar sobre a origem dessa grana. Só que Dana fala que não é da conta dele, e o cara tira algumas vezes para assustá-la. Essa tática dá certo, e a mulher basicamente confessa que roubou no trabalho, e que tá guardando para sua aposentadoria. Patrick até acredita nessa história, mas revela que está espionando ela há semanas, e para ameaçá-la mostra uma foto que tirou dos pais dela, explicando que se Dana estiver escondendo algo mais, ele finalizará seus pais. Mas vamos voltar 5 meses para entender o motivo do cara estar bancando John Wick. Ele e seu filho Doug estavam se preparando para ver um jogo juntos, quando Mike, que é um criminoso que trabalhava para Patrick, ligou para pedir ajuda dele para roubar um carro forte, sendo que Mike é o mesmo criminoso que fugiu a reconhecer Patrick. E inicialmente o cara não queria se envolver porque seu filho estava junto, mas Mike lhe convenceu, explicando que ele só teria que seguir o carro forte de longe para ver qual rota o motorista pegaria. E depois de dirigir até os portões da Fortico, Patrick deixa seu filho dentro do carro e finge que irá comer uns burritos em um food truck, só para espionar a saída do carro forte. Porém, assim que o veículo se afastou, outros criminosos que não tinham nada a ver com Patrick ou Mike apareceram para roubar a grana do carro forte. E como Doug viu todo o assalto, esse criminoso com uma cicatriz no rosto decidiu finalizá-lo para não deixar rastros. Patrick até viu a cena de longe e correu em direção aos criminosos, mas levou 6 tiros e ficou inconsciente. 3 semanas depois, o cara finalmente acordou do coma, e o médico diz que ele passou por 3 cirurgias. Só que o cara fica arrasado ao descobrir que o seu filho não teve a mesma sorte que a sua. E após receber a alta, a esposa do Patrick, chamada Jane, culpou ele pelo que aconteceu com Doug, porque ela sabia que o cara era um criminoso. Já depois disso, Patrick pediu a ajuda de um agente do FBI chamado King, e ele lhe deu uma lista de alguns nomes. E em seguida, o cara se reuniu com seus subordinados, e inicialmente eles estavam com medo, pois pensavam que Patrick lhes culparia pela morte do seu filho, mas o cara só estava interessado no criminoso com a cicatriz que apertou o gatilho. E aí os subordinados do Patrick começaram a interrogar e a finalizar todos que estavam na lista, e inicialmente não descobriram nada. Só que após Patrick e sua gangue colocarem esse cara dentro do saco e depois ameaçarem a irmã dele, ele decidiu contar que os irmãos conhecidos como Cash provavelmente estavam envolvidos no roubo do carro forte. E para agradecer pela informação, Patrick deixou o cara e sua irmã viverem, além de dar $200 mil para ele. E ao invadir a base dos irmãos Cash, Patrick descobriu que eles não tinham nada a ver com a morte do seu filho, mas decidiu finalizá-los mesmo assim porque eles sequestravam jovens para usá-las. Mas ao invés de ficar com o dinheiro que estava no esconderijo, Patrick decidiu dá-los para as jovens para elas se recuperarem desse trauma e retomarem suas vidas. No entanto, Mike estava preocupado e pediu para Patrick parar com todo esse derramamento de sangue, porque um dia seriam eles que acabariam se dando mal. Então o cara decidiu ouvir Mike e mudou seu modo de agir, preferindo se infiltrar para coletar informações, ao invés de consegui-las na base da bala. E para isso, o cara pediu para sua assistente Kurt criar uma nova identidade para ele, com carteira de identidade nova e ficha criminal limpa para ele conseguir um emprego como guarda do carro forte. E galera, é altamente aconselhável que em um assalto vocês tentem olhar o menos possível pro rosto dos criminosos, já que depois de roubarem, eles geralmente finalizam as pessoas para elas não ajudarem a polícia a criar um retrato falado. Mas obviamente é mais fácil falar do que fazer, já que Doug só levantou a cabeça para olhar porque estava com medo de ter o mesmo destino que aqueles dois guardas. E até o momento, Patrick tem basicamente 2 suspeitos de terem ajudado os assaltantes a roubar o carro forte. O primeiro é Dave, que disse que ficou doente justamente no dia que os ladrões realizaram um roubo, e ele até poderia estar entre eles disfarçado de operário e usando uma máscara. Já a segunda suspeita é Dana, que conseguiu roubar $125 mil do seu trabalho, sendo que essa grana pode ser a parte dela por ter ajudado no assalto. Mas ainda no passado, conhecemos a gangue responsável pelo primeiro assalto.
que é formada por ex-militares que lutaram no Afeganistão. O Sargento Jackson é o líder, seguido por Carlos, Tom, Sam, Brad e Jen, que é o homem que finalizou o filho do Patrick. E como tinham acabado de voltar da guerra, todos eles estavam ferrados e sem dinheiro, e por isso decidiram roubar uma mansão. Mas logo eles perceberam que não valeria a pena ficar se arriscando tanto em roubos pequenos, como esse que deu um retorno de $18.000 para cada um. Decididos a fazer um roubo que lhes renda mais grana, eles optam por assaltar um carro forte, que estaria levando $6 milhões. Mas para conseguir tal façanha, Jackson explicou que eles precisariam da ajuda de algum funcionário da Fortico, e para nossa surpresa, esse funcionário era justamente Bullet, que serviu com Jackson no exército. E após 6 semanas de preparo, o dia do roubo havia finalmente chegado. Jackson e seus parceiros se disfarçam de operários e levantaram um carro forte com uma escavadeira para os guardas não fugirem. Porém, um dos guardas tentou reagir, apesar do seu parceiro ter lhe pedido para não fazer isso, e como consequência, Jen finalizou os dois. E ao ouvir os barulhos dos tiros, Doug levantou a cabeça e viu o rosto do Jen, que também decidiu finalizá-lo por ter medo do garoto ajudar a polícia a fazer um retrato falado da sua aparência. Com isso, Jackson e os outros militares que só queriam roubar a grana sem machucar ninguém ficam irritados com Jen. De volta ao presente, Patrick pede para Kirsty lhe entregar os documentos da autópsia do Doug, além das fichas com os dados dos seus colegas de trabalho da Fortico, para ele tentar descobrir se algum deles estava envolvido no crime. Enquanto isso, Jackson diz que Jen tem sorte por ainda fazer parte do grupo, afinal ele finalizou um civil inocente. E aí Jackson revela que dessa vez eles não vão roubar um carro forte, e sim todos, atacando diretamente o depósito em que ficam os veículos. Então Jen pergunta quanta grana esse roubo lhes renderá, e Jackson choca a todos, ao revelar a quantia de $160 milhões. Passando para o dia do roubo, Jackson se despede da sua esposa e dos seus filhos, que estão saindo, já que ele não sabe se voltará para casa vivo. E em seguida ele chega no apartamento do Jen, e percebe que o cara comprou uma moto de luxo, e fica irritado, porque esse tipo de extravagância pode chamar a atenção dos investigadores. Enquanto isso na Fortico, Terry ressalta para os guardas que hoje é Black Friday, e que por isso eles vão levar bem mais dinheiro do que o normal. E em seguida, Bullet está voltando de uma entrega junto com Patrick, e decide revelar que está trabalhando junto com os assaltantes para ver se o cara aceita entrar no esquema deles também. E depois de pensar um pouco, Patrick diz que irá ajudá-los, mas só porque ele quer se aproximar dos outros criminosos para vingar a morte do seu filho. E aí, Bullet dirige até um esconderijo, e desliga as câmeras do carro forte para um outro funcionário que está na base não descobrir o plano deles. Sendo que o cara até fica desconfiado, mas Bullet mente que elas pararam de funcionar. Aproveitando que as câmeras estão desligadas, os criminosos se escondem no carro forte, e Jackson decide algemar Patrick porque não confia totalmente nele, apesar do cara ter dito que iria ajudá-los. Logo, Bullet retorna para a base da Fortico, onde está todo o dinheiro, e os criminosos saem do carro forte e rendem os seguranças. Bullet até levanta as mãos e se ajoelha para passar por vítima. Já Terry, Dave e Patrick são forçados a se deitarem no chão, enquanto o restante dos criminosos fingem que vão eliminar Bullet para forçar o chefe de segurança a abrir o portão que leva ao cofre. No entanto, mesmo com Bullet sendo ameaçado, o cara se recusa a abrir o portão, e ele e os demais seguranças começam a trocar tiros com os criminosos. Mas por estarem usando coletes e capacetes super resistentes, os assaltantes conseguem explodir o portão, e depois disso terminam de eliminar os seguranças. E apesar de ter dado certo, eles não saem ilesos, pois Brad levou um tiro e está quase batendo as botas. Logo, a SWAT é chamada, e levará cerca de 8 minutos para chegar no local. E galera, em média, acontecem de 20 a 30 roubos a carro fortes todos os anos, somando a um prejuízo de 30 a 50 milhões para as empresas. E geralmente, os criminosos usam explosivos para arrancar as portas do veículo e fazer buracos na lataria. Mas para forçar o carro forte a parar na estrada, eles bloqueiam a passagem com algum outro veículo. Além disso, os ladrões também utilizam miguelitos, que são aqueles tapetes de prego para furar os pneus do carro forte. E continuando com o roubo, os criminosos começam a colocar a grana nas bolsas, mas Carlos, que estava vigiando os reféns, acaba se distraindo, e Patrick aproveita a oportunidade para roubar a arma dele e atirar em sua perna. Uma vez caído no chão, Patrick finaliza o cara com um esganagalo, e depois se solta usando a faca que roubou dele. Além disso, Patrick também solta Dave, que rapidamente pega sua pistola e pensa em ajudá-lo, mas Terry lhe faz mudar de ideia, explicando que os assaltantes estão com coletes pesados, e por isso tiros de pistola não surtirão efeito. Enquanto isso, Patrick veste a roupa do Carlos para se misturar com os criminosos, e usando essa tática ele consegue finalizar Sam. Já Dave e Terry se escondem para esperar a SWAT chegar, porém logo Tom acha os dois e atira em Dave. E aí Patrick, que estava por perto, aparece e começa a trocar socos com Tom, porque basicamente a blindagem lhes protege dos tiros, mas não de muquetadas. Só que Tom acha uma brecha na armadura e acerta um tiro na perna do Patrick, mas rapidamente o cara rouba a faca dele e lhe finaliza usando ela. Enquanto isso, Bullet pede uma arma para Stuart, e o cara entrega achando que ele iria ajudá-los, mas Bullet usa a arma para finalizar Stuart e também Dana. E em seguida, Dave se recupera e começa a atirar nos criminosos, mas rapidamente Bullet se aproxima dele e finaliza o cara também, que não sabia que ele estava com os ladrões. Já Patrick estava metendo chumbo nos criminosos, e Bullet chega pelo seu ponto cego e ele acerta vários disparos. Com isso, Bullet e os
criminosos que sobreviveram colocam a grana no carro forte para fugir. E antes de irem, eles olham para o corpo de Patrick, que parece estar sem vida. Portanto, os criminosos começam a fugir pela estrada, mas várias viaturas e até mesmo um helicóptero estão na cola deles. E logo eles retornam para aquele esconderijo, e vemos que Jackson levou um tiro no pescoço. E enquanto Bullet descarrega o dinheiro, Jen aproveita para finalizar o cara. E aí ele se encontra com Bullet, e mente que Jackson morreu por conta do tiro que levou no depósito. Então os dois fogem por um túnel subterrâneo, usando quadriciclos. E assim que chegam na saída, Bullet tenta finalizar Jen porque não confia nele. Mas acaba que o cara é mais rápido e completa o serviço antes. E como a polícia não sabia da existência do túnel, Jen consegue fugir sem maiores problemas. Algum tempo depois, o cara está no seu apartamento, e Patrick aparece de surpresa pelas suas costas e lhe dá um envelope para abrir. Então o cara abre e percebe que dentro tem os papéis da autópsia do Doug, e Patrick revela que esse era seu filho, e que ele não está ali para roubar o dinheiro, e sim para se vingar. Com isso, Patrick finaliza Jen lentamente para ele sentir as mesmas dores que Doug. Por fim, o cara deixa o local, e vemos que ele recebeu a ajuda do King e também dos seus antigos subordinados. Fala galera, você também iria tão longe para vingar a morte de um ente querido? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.